dia, uma ótima manhã para você que faz comigo esse programa acontecer. Que alegria ter você aqui diretamente de Belo Horizonte, essa capital mineira tão simpática e acolhedora. O programa de hoje vamos estar conversando sobre relacionamentos pela internet. Será que dá certo? Será que vale a pena? Quais os cuidados nós devemos tomar com esses relacionamentos? E para isso hoje vamos estar conversando com a doutora Raquel Araújo, psicóloga, mais uma vez aqui no Manhã Viva. Bem-vinda, Raquel. Que alegria tê-la aqui conosco. Bom dia a todos. Bom dia. Também nós teremos a participação de 3 jovens que vai estar conversando conosco sobre como eles se relacionam na internet. Bem-vinda, Amanda, Bárbara e Marco Antônio. Que alegria, já vamos estar conversando, viu? Gente, nossa culinária, o cheiro aqui já está maravilhoso. A Anailda Melo vai estar fazendo um acarajé para nós, hein, Ana? Que delícia! Que delícia mesmo, delícia estar aqui. Bom dia a todos. Bem-vinda, já está bem caracterizada, né? Da sua terra, Bahia. Isso mesmo, mostrar o que a baiana tem. O que a baiana tem, a gente vai descobrir, hein? Isso no aí. terceiro bloco. E também Camila Holanda, bem-vinda, Camila. Vai estar cantando aqui para nós, contando um pouquinho da sua história, né? De como surgiu o primeiro CD. Né? Então vamos lá, Camila, começa cantando para nós. Ó, minha alma, retorna a tua paz. Que música linda, né? Para acalmar o nosso coração, começarmos bem esse programa, junto à Virgem Maria, essa mãe acolhedora que acalma o nosso coração. Como é bom, né? Chegar nesse colo de mãe, receber o carinho, o afeto da nossa mãe querida, a nossa querida mãe do céu, a Virgem Maria. E hoje vamos estar conversando sobre relacionamento pela internet, né? Essa galerinha boa aqui que está comigo. Já quero perguntar para vocês, qual é o relacionamento que vocês têm na internet? Bom, assim, eu utilizo a internet muito para contatos profissionais,
e para contatos de amizade também, né? Eu não sou aquela pessoa que gosta de fazer amigos pela internet, né? A pessoa às vezes me adiciona numa rede social, aí eu vejo que eu não conheço. Então eu pergunto, ei, tudo bem? Te conheço de algum lugar? Aí a pessoa, não, eu te adicionei exatamente para te conhecer. Aí eu já corto, eu digo que eu não gosto, que eu prefiro conhecer a pessoa pessoalmente. Eu já sou assim. E vocês? Bom, eu sou assim um pouquinho exagerado, sabe? Eu gosto muito de internet, posto quase tudo, né? Assim, eu não gosto de postar muito a intimidade dentro de casa, não. Eu posto assim uma coisa ou outra mais num grupo fechado de amigos ou dentro da proximidade, sempre colocando um limite, né? Bloqueando um pouquinho as pessoas que podem ver, mas a nível de serviço, de às vezes algum evento, aí eu já gosto de expandir mais, de ser mais liberal. Quanto às solicitações, aceitar muita gente, eu já sou mais criterioso, sabe? Eu sempre dou um sorrisinho e vou deixando a pessoa esperando. Um dia, quem sabe, se eu conhecer ela de verdade, aí a gente conversa. Muito bem. E você, Bárbara? Eu uso bastante as redes sociais, né, para interagir com os meus amigos, com os meus familiares e até mesmo para a igreja, né, que às vezes a gente marca ensaios aí. A internet é um meio que facilita, né, a comunicação entre todo mundo, então eu utilizo bastante. E então a gente podemos dizer que vocês então não são viciados, né? Vocês têm uma certa categoria, vocês põem limite também nesse relacionamento através da internet? Isso, eu acho que a gente sempre tem que se policiar, né? Porque principalmente quando a gente gosta de postar coisas, né? A gente coloca uma foto, algo, a gente tem aquela ânsia de toda hora entrar para ver às vezes quem curtiu. E eu me policio um pouco, né? Assim, que às vezes a gente entra na rede social e perde muito tempo, a gente não vê, é tanta informação, a gente vê já passou 1 hora. Eu tento me policiar para não ficar muito tempo, né, nas redes sociais, justamente para não comprometer o meu rendimento no dia e as outras coisas que eu tenho que fazer. Pois é. Raquel, nós estamos falando hoje sobre relacionamento na internet, né? E nós podemos dizer que o perfil da sociedade mudou um pouco com essa introdução da internet, a chegada da internet? Sem dúvida nenhuma, a mudança foi significativa, né? A internet, ela possibilitou muitas coisas que não existiam e fomentou um pouco certos vícios, né? A tendência do ser humano é a tendência de viciar-se, de ficar horas e horas ali em alguma coisa que o distraia, né? Isso é por causa de um mecanismo que a psicologia chama o mecanismo de dor-prazer, né? Na verdade, para evitar a dor, sempre buscar um prazer e, enfim, os entretenimentos dão esse prazer e a pessoa não percebe que passou horas, enfim. Então, influenciou em várias instâncias a chegada da internet. Favoreceu a informação rápida. Então, por exemplo, eu como psicóloga, o meu paciente hoje já chega com uma série de informações sobre o que ele tem. Antigamente não, antigamente ele perguntava todas as informações e a gente tinha que ir orientando. Não, ele já chega adiantado, algumas informações procedem, outras não. Então influencia também numa questão dele ficar mais assustado, né? Também com certas, o risco, né, das informações que a gente colhe pela internet. Exatamente. Né? Então influenciou todos os níveis de relacionamento, né? Relacionamento íntimo, de amizade, de família. Eu acho que aproximou muita gente, favoreceu o isolamento de outras, porque com a questão de você estar na internet, você acha que você está relacionando, né? Mas de repente a pessoa está isolada, ela só tem a sensação de estar relacionando. E qual o risco que a pessoa corre a hora que ela vê que ela já está viciada, né? Que ela não vive mais sem aquilo. E como que ela deve tomar as precauções, né, para que isso não aconteça? Eu tenho dito às pessoas o seguinte: comece a medir a hora, né, os minutos, os segundos, para você ver que realmente talvez é muito mais do que você imagina. Primeiro é a consciência, porque como é uma distração, a pessoa não percebe a hora passando, né? Então, tomar consciência. O segundo é que comprometeu mais do que 1 hora por dia e ela tem outras coisas para fazer, às vezes precisa até de procurar uma ajuda para trabalhar um vício, né? E tem aumentado as doenças, os distúrbios psicológicos através desse uso excessivo da internet? Ah, sem dúvida. Hoje a gente já tem que tratar isso como a gente trata uma droga-adicção, né? Como um vício de cigarro.
né? E as pessoas precisam, algumas, né, de internação. Já existem grupos de ajuda para liberar. É como ficar sem o álcool, né? Exatamente. Como ficar sem o álcool, como ficar sem a comida, quem tem um vício de comida, né, que não consegue parar de comer o dia inteiro, ou uma pessoa viciada em sexo, da mesma maneira. O vício ele é trabalhado sempre com a mesma base, que é descondicionar a pessoa e trabalhar algumas carências afetivas, porque esses excessos eles acontecem justamente porque tiveram uma brecha na questão afetiva da pessoa, um vazio que a pessoa sente. Então ela preenche com aquilo. Nossa Senhora. É. E vocês têm, já falaram que vocês põem limites, né? Pelo menos a Amanda falou. Mas vocês, assim, têm amigos que percebem que já são realmente viciados, que não vivem sem a internet? Que postam tudo. Olha, eu acho que eu já fui um desses, entendeu? Durante um tempo, eu não conseguia dormir. Eu ia pra internet, normalmente eu trabalhava, estudava, então eu chegava, ficava ali 3, 4, quando eu olhava já dava quase 5 horas da manhã e eu estava lá, assim, vidrado na internet, né? Vendo as coisas e ela porta para muitas coisas, né? E como a doutora mesmo disse, era mesmo para suprir muitos sentimentos, né? A ausência de muitas coisas, né? Vários problemas que eu carregava em si, que eu procurava ali. E ali eu ia gastando meu tempo e quando eu vi eu já estava esgotado e ia tirando o lugar dessas coisas. E eu encontro, tanto no meu ciclo de amigos, pessoas que realmente não conseguem de forma alguma ficar longe do seu aparelho celular, do seu computador, porque aquilo ali é como se tirasse algo vital deles, né? Eles não conseguem, aquilo ali está tão enraizado, né, que já se tornou uma verdade. Né? E é uma verdade que eles defendem para eles como se fosse realmente a verdade da vida deles. É muito complicado isso hoje em dia. E vocês, meninos, querem falar também? Essa coisa eu acho mais complicado é porque a gente acaba criando uma mania, às vezes, tudo que a gente faz, a gente tem que avisar que a gente está fazendo, né? A gente come, a gente tem que avisar. A gente faz um encontro de amigos, a gente tem que avisar. E eu acho que isso é muito perigoso, né? Às vezes eu tô num momento, eu penso assim, vou tirar uma foto. Eu penso, bom, vou tirar uma foto pra quê? Eu já tenho um monte de foto com essas pessoas. O momento está sendo ótimo. Eu não preciso postar esse momento, né? Eu fico, às vezes, pensando assim, não tem necessidade. Aí eu tento meio que limitar essa forma de exibição também nas redes sociais. E você, Bárbara? Bárbara tá quietinha, pode falar, Bárbara. Às vezes eu tenho notado também que tudo em exagero, tudo em excesso, né, causa um mal. E quando eu fico muito vidrada na internet, eu vejo que às vezes me causa um pouco de irritabilidade e ansiedade. Isso me prejudica. Então eu estou buscando, assim, parar. Porque às vezes a gente vai e é uma coisa que a gente se prende mesmo e não é muito bom. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também é porque há pessoas oportunistas, né? Porque assim, a gente coloca alguma coisa e tem gente que interpreta de outra forma e isso pode causar conflitos na internet. Com certeza. E vocês já tiveram algum relacionamento de namoro pela internet? Já conheceram alguém pela internet que depois também durou um relacionamento, né, mais duradouro? Ou já tiveram amigos que namoraram pela internet? Eu tenho uma amiga, né, que eu conheci ela pela internet, foi num grupo de WhatsApp. E a gente começou a conversar e criamos um vínculo tão forte que hoje em dia a gente conversa mesmo e nós já nos encontramos. E deu certo a nossa amizade. Nós nos damos super bem. É um ponto positivo. E namoro, vocês já tiveram algum relacionamento pela internet ou não? Eu nunca tive um relacionamento pela internet, né? Mas eu acredito que hoje em dia todo relacionamento que começa tem um pouquinho da internet. Porque às vezes você conhece a pessoa e, né, só de vista, e ela já te chama, consegue seu WhatsApp, já te chama para conversar, ou então mesmo te chama no Facebook, aí dali te convida para alguma coisa, né? No meu caso foi assim. Nós não nos conhecemos pela internet, mas a internet foi algo que ajudou a aproximar. A conhecer. Ô, doutora, qual que é o perigo, né, de começar, de manter, né, um relacionamento de namoro através da internet? Olha, a questão da transparência, às vezes, fica mais prejudicada do que o relacionamento presencial, né? Mas eu acredito, Rose, que isso também tem um pouco a ver com a fase, com a idade, com a maturidade. As pessoas mais velhas, mais maduras, 40, 50 anos, elas têm entendido a um equilíbrio maior de saber analisar coisas
que a pessoa está ali de repente postando, ou que é veracidade ou não. Existe um risco de ser enganado mais forte, porque não tem ali a presença, né? Mas relacionar é sempre um risco, né? Não é só pela internet. E a gente tem que arriscar, né? A gente não pode ter uma ingenuidade. A gente tem que ter uma capacidade de análise. A gente precisa saber perguntar, a gente precisa saber olhar. A gente faz algumas perguntas para ver se existe alguma coerência. Pergunta de novo a mesma coisa. Pergunta de novo a mesma coisa num outro momento para ver se a pessoa vai responder aquilo com coerência. Enfim, não pode ser afoito, né? Não pode ter aquela impetuosidade, impulso de conhecer por internet hoje, semana que vem já marcar um encontro ou amanhã e já começar a namorar imediatamente. Eu acho que a questão do impulso e da ansiedade nos prejudica em qualquer instância, não só nessa, né? Então tem que ir devagar e com discernimento. E você, Camila, qual que é o seu relacionamento pela internet? Você consegue colocar também alguns limites? Sim, eu acho que a internet é uma ótima forma de evangelização também. Muitas vezes a gente está no grupo de oração, né? A gente quer postar aquela foto, uma foto de Nossa Senhora. Eu acho que isso é uma forma também, assim, uma ótima forma, né? Mas claro que nós devemos tomar cuidado. Assim, eu canto, né? Então várias pessoas estão me acompanhando, mas eu tenho que tomar cuidado, né? Porque nós não sabemos, né, quem está por trás dali que está vendo aquela foto, como as meninas falaram. Muitas vezes as pessoas interpretam errado o que nós colocamos. Então, eu acho que tudo que nós fizermos na internet, nós devemos realmente tomar cuidado, né? Bom, gente, o assunto está muito bom, mas nós vamos continuar depois do nosso intervalo. Espero você, viu? Até já! Camila, que bonito, né? Uma voz tão doce, tão singela, né? E como que você descobriu o dom da música? Então, desde os 2 anos de idade, eu sempre cantei aquela música Mãezinha do Céu, né? Eu acho que todo mundo conhece essa música. Todas as crianças gostam muito, então minha avó materna, ela sempre me ensinou a cantar as músicas da igreja, as orações, ela sempre me levou para a igreja. E isso para mim, assim, sempre foi muito importante. Eu acho que a gente evangelizar as crianças desde pequeno é realmente, assim, fica para sempre, né? Eu sempre me recordo dela, não está mais aqui comigo, mas eu sei que lá no céu ela está intercedendo sempre por mim. Então, aos 2 anos, né, eu comecei a cantar. E aí, quando foi aos 9, assim, 8, eu fiz o SEGME, que é um encontro de crianças. Eu fiz com todos os meus amigos, meus pais eram coordenadores. E aí, no outro ano, eu fui trabalhar. E eu trabalhei exatamente na bandinha. Mas eu era muito pequenininha ainda, né? E aí, eu fui crescendo e aos 13 anos, eu disse assim, mãe, eu quero entrar na aula de canto. Eu quero aperfeiçoar minha voz, quero aprender as técnicas vocais. E aí, eu comecei, né, a fazer as aulas. Quando foi aos 14 para os 15 anos,
minha mãe, ela começou a receber umas músicas e os compositores. E ela ia recebendo uma música, ela ia recebendo outra. E aí, várias músicas, e estava muito perto da minha época dos 15 anos, e nós estávamos assim planejando fazer uma coisa apenas para os 15 anos. Uma forma de comemorar, e seria uma coisa só para a família. Mas aí foi tomando uma proporção, né, que hoje são 11 músicas, um CD todo Mariana. Né? Quando minha mãe estava recebendo as músicas... E o CD está aqui na nossa bancada, né? Sim, sim. O CD é muito bonito. Obrigada. Né? Já está aparecendo aí para você, né? E as pessoas, como que podem adquirir o seu CD, Camila? Então, podem adquirir na loja online da Canção Nova. loja.cançãonova.com, né? A gente depois vai estar conversando mais com você, viu, Camila? Obrigada desde já. Mas... é ainda no assunto que nós estamos conversando hoje sobre relacionamentos na internet. Vamos conferir agora um VT sobre namoro que deram certos pela internet. Roda aí. Eu tenho 39 anos, sou de Petrópolis, estado do Rio. Eu sou Fernanda, eu tenho 37 anos, sou de Magé, no estado do Rio de Janeiro. Nós nos conhecemos num site de relacionamento. A gente começou a conversar, aí decidimos nos encontrar, foi num festival de música sacra em Petrópolis, na igreja de Santo Antônio. E daí a gente continuou conversando, né, pela internet ainda, até que a gente oficializou o namoro em março de 2008. Tentamos basear nosso namoro em Deus, apesar das dificuldades vividas no namoro, né. Nos casamos em 31 de janeiro de 2009, temos 3 filhas lindas. Vivemos bem, nos amamos muito e o mais importante pra gente é Deus estar no meio da nossa família. Olá, eu sou a Bela. Eu sou o Renato. A gente veio aqui contar um pouquinho pra vocês como que a gente se conheceu. Eu vi o Renato numa comunidade do antigo Orkut, passamos a conversar pela internet, até que, isso foi em 2005, né? Até que em abril de 2006, então, eu vim para São Paulo. Eu morava em Santa Catarina e eu vim até aqui para conhecê-lo. E uma semana depois dessa minha visita, ele foi até Santa Catarina para me pedir em namoro. E começamos a namorar à distância e eu acabei vindo embora para São Paulo, né? E aí nós fomos morar juntos. Até que no carnaval de 2009 tudo mudou. E desde então a gente seguiu, né? Fiz uma proposta de seguir a partir daquele momento o casamento em castidade, mesmo morando junto na mesma casa. Em 5 de setembro de 2009 a gente se casou. Temos 2 filhos lindos, né? Uma história virtual que se tornou real. Meu nome é Gisele. E meu nome é Rodrigo. Nós somos de São José dos Campos. Bom, vou falar um pouquinho como começou a nossa história. A primeira vez que eu vi o Rodrigo foi num grupo de jovens de oração. Chegando em casa, eu fui adicionar no Facebook as pessoas desse grupo de oração e o Rodrigo estava no meio. Naquela mesma noite, já adicionei ela, já aceitei ela no Facebook e começamos a conversar. E essa conversa foi se estendendo ao decorrer da semana, até que surgiu o interesse de nos conhecermos pessoalmente, que foi nesse lugar que nós estamos gravando hoje. Depois de nos conhecer pessoalmente, nós criamos uma amizade e essa amizade deu o fruto de um caminho para o namoro. Nós ficamos a quaresma toda fazendo um caminho para o namoro e no final da quaresma nós começamos a namorar. E já vai fazer 3 anos que nós estamos juntos e nós queremos dizer que sim, que conhecer alguém pelo Facebook e namorar pode sim dar certo se Deus sempre estiver em primeiro lugar. Pois é, né, Raquel? Esses relacionamentos, graças a Deus, deram certo pela internet, né? Como muitos outros dão. Mas nós também temos que tomar os devidos cuidados, porque muitos acabam, infelizmente, tendo um final que não é feliz, né? Então, assim, quais os cuidados, as precauções que nós temos que tomar, né, quando começar um relacionamento pela internet? A gente tem que evitar a ansiedade de que dê certo rápido para poder enxergar aquilo que a pessoa está de alguma maneira nos mostrando, mesmo que não seja falado, né? A psicologia ela nos ensina a fazer análises para além da palavra. Aliás, existe um estudo de comportamento
que fala que 90% das coisas que são ditas não devem ser levadas em consideração. Nossa. E 10% do não dito é que a gente tem que ficar atento, né? Então, a expressão facial, a forma com que a pessoa lida com as coisas, lida com os pais, lida com a igreja, lida com Deus. E como que a gente vai saber disso? Analisando, perguntando, vendo a reação da pessoa. Nós temos aí como ver a pessoa por câmeras, né? Não é só a questão da escrita ou da fala. Mas, sobretudo, Rose, nós temos que ter um cuidado assim, de observar o entorno. O que essa pessoa posta, com quem ela vive, o que ela faz. É claro que ela pode postar coisas mentirosas? Pode. Porém, ela não vai fazer isso mais do que 2 meses, só postar coisas mentirosas, a menos que seja uma pessoa com um problema psíquico mais grave, né? Mas pessoas, vamos dizer assim, ditas normais, vão ter uma certa coerência nas suas postagens, nos seus comentários. Né? Verdade. Você posta ali um comentário, você está falando de coisas que você pensa, do que você sente. Então tem que ficar bem atento a isso. Nós tivemos alguns programas atrás, nós falamos sobre a pedofilia, né, que muitas vezes começa pela internet. Né? E também entramos num assunto, né, nós tivemos aqui com o Coronel Prachedes falando sobre isso, né, sobre esses perigos, né, que infelizmente crimes que acontecem pela internet. E também pessoas de idade, mulheres adultas também, caem em golpes pela internet, né? A pessoa começa querendo como se fosse um relacionamento, né? Quando ela vê, a pessoa foi roubada. Né? Então, assim, como a gente também deve estar atento? Porque às vezes a pessoa está falando com você, ela mudou o perfil, é um perfil falso, não é verdadeiro. Né? Então, assim, como tomar esse cuidado, essa prudência? Rose, eu acho que o cuidado, ele tem que estar sempre em nós. A gente tem que estar com a condição de analisar a nossa carência, né? Por que a gente está acreditando tão rapidamente assim em certas coisas? Como que a gente quer resolver a nossa questão afetiva rápida, de solidão, de abandono, de falta mesmo? Eu acho que é uma crise afetiva, uma crise amorosa, a crise do amor na humanidade. É algo mais profundo, né? Claro, porque se uma criança ela é vítima de uma pedofilia, onde está quem olha aquela criança? Não é assim? Estou falando por internet, porque Isso você mesmo. pode deixar seu filho num lugar que você confia e ali acontecer uma fatalidade. Mas a outra coisa é pessoas dentro de casa que não estão atentas ao que uma criança está fazendo, mexendo, conversando, clicando, né, por internet, enfim. O cuidado ele tem que estar em nós. O que eu estou sentindo, por que eu estou querendo iniciar um relacionamento tão rápido. Eu sempre falo assim que não existem pessoas, não existem regras fixas, existem pessoas. A gente tem que ter essa capacidade de saber qual é o meu tipo de personalidade. Claro que não é como uma especialidade, mas assim, com mínimas coisas. Né? Eu começo a relacionar com alguém, vamos supor, eu não gosto de rock, mas eu vou só em bandas de rock com ele porque eu me anulo e faço só o que o outro quer. Por quê? Não é? Por que essa autoanulação? E são tantos detalhes, né? Que aqui a gente não tem condição de falar, mas a gente tem que aprender a perguntar como a gente está. Por que eu estou passando tantas horas numa rede social? Como que a minha vida está? Por que eu quero rapidamente ter um amigo ou um namorado tão afoitamente? O que está acontecendo comigo? Não é? É verdade. E vocês, já tiveram assim, decepções também pela internet, de começar a falar com uma pessoa e depois foram ver que era um perfil falso, que aquela pessoa estava com más intenções? Olha, assim, de perfil falso em específico não, mas a questão da decepção, sim, porque a gente acostuma a depositar demais a confiança no outro, né? A gente, no caso de se anular em si, né, a gente começa a esperar demais do outro e esquece que o outro, ele é falho por si próprio, além das manipulações que o outro cria para tirar vantagem de alguma coisa.
Eu já conheci pessoas que me contavam histórias e faziam acreditar em N coisas, e depois, à medida que a gente ia conversando, ela ia se contradizendo. Porque tem pessoas que têm os seus vícios, a própria mentira é um grande vício, que as pessoas às vezes, não para manipular, mas por si só, elas contam tantas mentiras que já fazem parte delas, que elas não conseguem viver sem. Então a gente encontra muito isso na internet. Tem pessoas sim maliciosas, mas tem pessoas que são vítimas delas mesmas, vítimas do contexto social, daquilo que elas se tornaram com o tempo. E isso é uma coisa que eu encontro muito quando eu estou em grupos de WhatsApp, pela internet. Pessoas às vezes que se aproximam de você porque veem alguma coisa lá que é um interesse em específico, mas não realmente porque tem um interesse de crescimento de algo real, mas sempre para satisfazer aquele ego momentâneo. E vocês tiveram? Nesse aspecto não, mas eu acho engraçado que tem algumas pessoas que a gente conhece pessoalmente e são muito tímidas. Custa te dar um abraço, né, pra te cumprimentar. E depois essa pessoa vai e conversa com você pelo WhatsApp como se fosse seu melhor amigo, né? Isso às vezes me assusta. Eu penso, nossa, é porque a pessoa é tímida mesmo pessoalmente, né? Mas aí você vê que ela tem uma vontade realmente de construir uma amizade, né? Eu percebo como que isso é engraçado, né? De algumas pessoas. Pois é, gente. Mas vamos ter que encerrar por aqui. Nós vamos estar continuando ainda no próximo bloco, né? Junto com a culinária, conversando ainda um pouco sobre isso, né? Mas vamos chamar o intervalo e já já nós voltamos para aprender a fazer um acarajé, viu, gente? Por uma baiana. Então você imagina que delícia que ele vai estar. Mas vamos encerrar esse bloco com a Camila cantando para nós. De volta com Manhã Viva, agora o momento da culinária. Como eu falei para você, vamos fazer um acarajé, né? Anaílda, bem-vinda aqui no Manhã Viva, que alegria. Obrigada. Ela já está toda caracterizada da baiana, do restaurante Baiana do Acarajé, aqui em Belo Horizonte. Nessa base, para ser mais objetiva. Aí quem quiser comer acarajé, delicioso, é só ir lá nos visitar. Nossa Senhora! E vamos lá, o que você vai usar para fazer esse acarajé típico da Bahia? Na verdade, a gente vai começar com passo a passo. Aqui é o feijão fradinho, como vocês sabem, é o que utilizamos para fazer o acarajé. Cebola, alho e sal a gosto. E qual a quantidade que você vai usar de feijão? Para uns 5 acarajés, deveríamos usar umas 3 dessas daqui. Porém, que é melhor, a gente vai colocar no site a quantidade exata para as pessoas terem o passo a passo. Porque aqui eu coloquei uma quantidade
É mais ou menos só para dar a noção de como fazer o passo a passo do acarajé, só para ter uma noção. Entrar em contato com vocês pelo Facebook, né? Também, mas a gente vai deixar no site de vocês a quantidade direitinho. Quem quiser fazer um acarajé delicioso em casa, pode fazer, lógico que melhor é comer no restaurante, né? Mas pode fazer em casa também. Então, assim, vamos iniciar? Pode ser? Pode. Então, a gente vai pegar o feijão fradinho, vamos bater tudo no liquidificador. Nós vamos misturar aqui, com licença. Feijão fradinho. Isso. Uma cebola. Cebola. Qual é a quantidade da cebola? É como eu te falei, aqui hoje eu não tenho a medida exata, porque na verdade aqui eu estou fazendo para mostrar às pessoas como se faz um acarajé. Mas para a quantidade de 5 pessoas a gente vai deixar lá no site exatamente. Aqui está até a mais a cebola para a quantidade de feijão fradinho. Seria aqui meia cebola para essa quantidade. Aqui seria só um dente de alho para essa quantidade. E aí vamos bater tudo. Só que não vamos bater, que hora? Aí ela vai ficar dessa forma. Aí você já trouxe a massa pronta. Isso. A massa fica assim, né? Bem branquinha. E ela vai ficar bem batidinha. Enquanto tiver algum grão, vocês vão batendo. O liquidificador demora um pouquinho mais, né? Então, assim, a gente tem um liquidificador industrial que é bem mais rápido. Depois, ela batida, aí ela vai vir pra gente bater a mão. Não é fácil, gente. Aí ela vai ficar aqui. Nós vamos novamente mostrar aqui para quem está em casa, para ver como que fica a consistência da massa, né? Ela fica bem branquinha. Não pode ter nenhum pedacinho de feijão, né? Isso. Precisa estar bem amassadinho. Isso. E o próprio feijão, ele faz essa massa, né? E o próprio feijão faz a massa. Ele faz essa... Como vocês viram aqui, essa massa a gente fala que ela está um pouco pesada, porque ela precisa que a gente bata ainda um pouco na mão. Quem bate bolo vai saber exatamente. E ter força. E ter força e bater. Ela, para ficar pronta, ela vai dar um suspiro. Ela vai respirar, a gente vai bater, vai bater. Chega uma hora que a gente vai parar e ela vai respirar por si só. Vai soltar um ar. Um ar. Aí vai ser a massa leve, é onde a gente vai começar a preparar os bolinhos de acarajé, o acarajé. Aqui, eu vou fazer o passo a passo aqui. Aqui é o dendê, como vocês conhecem. Não sei se dá para ver a cor exata aqui, ó. Aqui é o dendê, azeite de dendê. É um óleo bem escurinho, né? É, bem escurinho. Então, é ele que é o segredo do acarajé, é o azeite. Então, nós vamos bater a massa. Tem que ser o óleo de dendê. Tem que ser o óleo de dendê. Vamos bater a massa até ela suspirar, como eu já falei. E daí a gente começa a fazer os nossos bolinhos de acarajé. É bem rápido. O ruim mesmo é bater, quer dizer, o mais difícil, o mais complicado é bater a massa até ficar homogênea. Depois em bater aqui, esses aqui são os mais difíceis. A partir de agora é tudo delicioso. Aí nós vamos colocar os bolinhos. Ele tem um formato próprio ou é só põe na colher? Não, põe na colher e vai. Nós lá no restaurante, a gente ainda deixa ele mais lisinho, mais bonitinho. Porque lá a gente primeiro tem que comer com os olhos, né? A apresentação conta tudo, né? Tudo. E Anailda, desde quando que você está aqui trabalhando aqui em Belo Horizonte, fazendo o acarajé? 18 anos de Baiana do Acarajé. O meu irmão Odaí, ele teve a ideia, né? E daí ele me ligou, Ana, quer vir para Belo Horizonte trabalhar no restaurante, vestida de baiana e fazer acarajé. No primeiro momento eu falei assim, sair, assim, viajar, beleza. Ai, peraí, trabalhar vestida de baiana, mas eu vim com certeza, deu tudo certo. Valeu a pena? Nossa, mais que valeu a pena. Estamos aí, assim, nós somos agradecidas demais, o povo mineiro. Mineiro, assim, mora no nosso coração. Hoje eu falo que eu sou mineira de coração. Adoro esse povo, acho maravilhoso. Nós não temos como agradecer a acolhida que eles nos deram. Então, assim, é só dessa forma mesmo. É fazer verdade. Um bom acarajé. Eu estou aqui há menos de 2 meses. Eu cheguei em outubro e também tenho sentido bastante esse acolhimento do povo mineiro. O povo mineiro é um povo muito bom, viu, Nossa, gente? Perfeito. Obrigada. É um povo generoso, um povo acolhedor. A gente se sente em casa, em família, bem recebido, né? Apesar que a gente está falando da internet, o povo mineiro nos abraça verdadeiramente sem a internet, tá? Então vamos lá montar aqui o acarajé, depois pronto, de frito. Aí vai ficar dessa forma aqui, que é o acarajé. Bem moreninho, né?
Normalmente as pessoas aqui em Minas, eles gostam mais branquinho, mas para ele ficar crocante e ser o característico, a acarajé mesmo, ele tem que ficar mais moreninho. Bem moreninho. Aí esse é o ponto do acarajé. Da fritura, né? Isso. Aí nós vamos montar o acarajé. Lá na Bahia tem aquela pergunta, né, gente? Quente ou frio? Mas aqui a gente não faz essa maldade, não, gente? Fala assim, eu quero quente, eu vou comer uma coisa gelada, fria, né? A pimenta vem... Essa maldade não fazemos, não. Aí vamos abrir o acarajé. A massa vai ficar dessa forma, bem assadinha. Que bonito, branquinho, né? Branquinha. E daí a gente coloca. Vocês têm costume lá no Nordeste falar assado, que é pra nós aqui frito. É verdade. Assim, bem assadinho, mas não foi feito no forno, né? Foi feito no óleo, foi frito no óleo. A gente tem uns dialetos que só nós entendemos. Próprio, né? Aí vai vir o vatapá. Vatapá breve, se você quiser, a gente vem explicar, porque também fazer aqui, porque também é um passo a passo. Aí vem o vatapá, né? O vatapá é o quê? Vatapá é uma mistura de amendoim, camarão seco, leite de coco, azeite de dendê. E aí fica esse creme. Só coisa boa, hein, gente? Só coisa boa. Aí o pessoal fala, o acarajé engorda. Na verdade, o acarajé não engorda. Quem engorda é o vatapá, gente. Eu vou mostrar aqui, viu, gente? Pra quem tá em casa, como é que fica o vatapá, gente. Olha, é um creme de camarão, amendoim, castanha, leite de coco, azeite de dendê. Leite de coco. Não tem como não ficar bom, né, gente? Olha que coisa maravilhosa. Aí ele tem 3 formas de engrossar ele. Pode ser com farinha de mandioca, pode ser com farinha de trigo ou pode ser com pão adormecido no leite. Aí vai... Então aquele pãozinho que tá sobrando da padaria, né? Do outro dia que ninguém come. Isso. Põe no leite e aproveita o vatapá. Aí a gente vai vir aqui, vou deixar né? Pra gente ensinar fazer o vatapá. Pois é, vamos deixar marcado aí pra próxima vez. Aí vai vir o vatapá. Olha, gente, o acarajé recheado com vatapá, hein? O vinagrete, vou pegar mais um. O vinagrete é... Na verdade, a gente aqui é uma saladinha com tomate e cebola. Só que a gente fala vinagrete, porque se a gente falar que é uma salada, o pessoal acha que vai vir alface, tomate, cebola. Então a gente chama vinagrete, que todo mundo já... sabe mais ou menos que é o... Os meninos estão ali comendo pelos olhos, né? Ó, Marco, ó. Nossa Senhora. Tá não? Opa! E o camarão seco, que é o típico baiano. O camarão seco é camarão defumado, com casca. Aí ele é com casca. Aí nós temos... Come com casca e tudo? Isso, é porque na verdade esse camarão não tem nem como tirar a casca, porque ele é defumado, então ele já é próprio e ele que dá o sabor ao acarajé. Nossa, você nem come mais, né, gente? Enjoou? Misericórdia. Esses dias eu estava na mesa, a mulher chega assim, como é que faz esse acarajé? Eu estava explicando a ela, fui correndo lá dentro, pelo amor de Deus, me dá um acarajé. Que eu expliquei, fiquei tão aguada, que eu cheguei lá na cozinha para comer um acarajé. A vontade não passa? Não passa. E cada dia que você vê o cliente comendo, tem cliente que lambe os dedos, né? Aí você fala, não, aquele dali deve estar mais gostoso do que o de ontem que eu comi. E aí a gente corre lá e come e não passa. E hoje, graças a Deus, nosso carro-chefe lá no restaurante é o acarajé. Hoje nós agradecemos o acarajé e estamos aqui até hoje, durante esses 18 anos de caminhada. E o que você, para servir o acarajé, como que ele acompanha o quê, o prato? Na verdade, aqui o vatapá, o acarajé, o bolinho de feijão, aí acompanha o vatapá, o vinagrete e o camarão. Teria também lá na Bahia o caruru, só que aqui o mineiro não gosta muito do caruru, só gosta só o que é o quiabo, né? Gosta só o frango com quiabo, mas o caruru eles não gostam. E a pimenta, né? Ela é a parte? Não, a pimenta é sempre a parte, até porque eu falei que às vezes quem não sabe, não conhece nosso jeito de perguntar quente ou frio, acaba pedindo quente e levando muito quente. Mas tem gente que chega lá no restaurante e fala, eu quero bem quente. A gente faz questão de mandar bem quente. Pois é, né? E o caruru, ele é o quê? O caruru é o mesmo ingrediente do vatapá, porém que muda que coloca-se um pouco menos dos ingredientes e coloca o quiabo. Aí vai engrossar ele só com o quiabo. Aí vai virar aquela pasta mais, como é que fala, mais babenta, que o pessoal fala que não gosta porque baba mais e tal. Mas é maravilhoso, é delicioso. Nossa, eu imagino, né, gente? Olha então que coisa gostosa, gente. Como que não vai ficar bom? Feijão, né? Põe a cebola, o alho, o sal,
bate, né? Só fazendo uma retrospectiva. Isso. Como que é feito o acarajé. Depois frita, depois é recheado com vatapá, com vinagrete e com o camarão seco. Caso a pessoa não goste de camarão, ela não precisa colocar. Não precisa colocar, ou então caso tenha alergia, pode ser, a gente até já fez lá com bacalhau. Não precisa colocar também bacalhau, no vatapá, não precisa colocar o camarão seco. É só tirar o camarão seco e só faz o bolinho, porque na verdade o acarajé é o bolinho, né? Aqui. Agora o recheio que complementa ele. Então da forma que você achar melhor. Tem pessoas que já comeu de tantas formas, e eu tenho que dizer, os mineiros chegam lá e falam assim, ô Baiana, não tem como colocar um pedacinho de queijo, não. É muito legal. Fazer uma acarajé mineirada, hein? É muito legal. Adaptado pro gosto do mineiro. Tem um americano que foi lá e ele pediu acarajé e depois pediu ketchup. Eu falei, não. Eu falei, então são histórias muito gostosas de viver. Gente, que interessante. E também vocês têm o contato aqui no Facebook, né? Caso as pessoas quiserem entrar em contato com vocês para saber até o endereço, como chegar ali, né? É o facebook.com/baianado.acarajé. Então, facebook.com. Baiana do Gente, acarajé. baianado não. Baianado, eu tô fazendo baianado aqui, gente. É baiana do acarajé, viu, gente? E tem faz parte. E tem os nossos contatos também, né? Que é só nos ligar, que é o 3264-5804. E ir lá experimentar esse delicioso acarajé. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco também. E a gente faz questão de deixar passo a passo no site de vocês também, tá? Tá certo, muito obrigada, viu? Quero convidar aqui os jovens, também a Raquel para vir aqui experimentar o acarajé. A Camila vai esperar um pouquinho, viu, Camila? Quero agradecer a você que esteve aqui na nossa companhia. Que alegria, né? Mais uma manhã viva, graças a Deus chegamos até você. Já quero mandar um abraço também a todos os nossos companheiros na evangelização, a Lavestas, Showroom Semijoias, também a LN Década e a Lojas Campanários. Deus lhe pague, muito obrigada a você que esteve conosco. Muito obrigada pela presença, sua companhia e até o próximo programa, se Deus quiser. E vamos encerrar com a Camila. Canta para nós, Camila. Olhe para o céu e sinta o amor. Pare para pensar. Você nasceu para amar e ser amado. Existe um Deus que não se cansa de te amar, que sempre estende a mão para nos salvar. Precisamos abrir o coração e nele confiar, se entregar. Assim como Maria, a nossa mãe, confio em ti. Eis-me aqui, assim como Maria, a nossa mãe. Confio em ti. Eis-me aqui. Eis-me aqui. cançãonovaplay.com. Assine já!